Muito bem, boa tarde a todos. Que gente bonita, né? Tirando o mente brilhante ali, o resto é tudo um povo bonito que está aí, né? Primeira vez que eu vejo a Denise a Viva Cores. Oi, Denise! Oi, Rosângela. É verdade, resolvi abrir a câmera hoje. Denise a gente só conhecia do Enzo falar, né? Aqui no YouTube, a Denise. Bom, gente, vamos lá? Vamos aos nossos estudos. Hoje, quem que vai ser a nossa preceira? Isabel vai ser a nossa preceira? Então, começamos. Lúcia, você tinha se oferecido para fazer a leitura, mas eu posso fazer, como você quer. Eu acho que a Lúcia não entrou ainda. Não estou vendo ela aqui. Verdade, não entrou, desculpe. Então, eu farei a leitura. Vamos à nossa prece, e na sequência eu sigo com a leitura e depois os recadinhos de hoje. Você está com o microfone fechado, Bebel. Nós vamos iniciar pela nossa prece hoje, pedindo então todas as bênçãos do mais alto para o nosso grupo Esmiuçando, para todos aqueles que participam aqui pelo Meet, pelo YouTube, a fim de que possamos estar envolvidos por essa espiritualidade amiga que nos assiste, tendo os nossos corações acalmados, a nossa mente também serena, para bem aproveitarmos esses momentos de reflexão. Sabemos, Jesus, que os desafios da atualidade são muitos, mas como nós estamos aprendendo com tantos missionários e agora com Pedro, a confiar e nos entregar na tarefa do amor, servindo sempre, nós aqui estamos, mais uma vez, para seguir os nossos estudos e ganhando o conhecimento para depois, mais adiante, colocarmos em prática no nosso dia a dia, em todos os momentos. Que Jesus e todos esses responsáveis pelos nossos estudos nos acompanhem na tarde de hoje, nos intuindo e nos envolvendo em muito amor, em muita serenidade e na paz do Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bom, vamos fazer a nossa leitura do texto de abertura. A Lúcia tinha entrado. Lúcia está ali. Lucinha, você quer ler ou quer que eu leia, querida? Acho que trancou dela. Acho que está meio travadinho. Está meio travado. Bom, então, eu vou fazer a leitura e aí depois vamos aos nossos recadinhos, tá bom? Acho que até o texto hoje eu deveria ter me candidatado mais cedo, né? Que ele veste bem hoje aqui pro gordinho. Posso ler? Posso Pode, ler, Maurício? claro que pode. Oxa, por favor. Vai ser muito bom. Tá. Estão me escutando bem? Tá. Às vezes está dando uma travadinha, mas vai. Não, eu estava com o microfone desligado. Então, tá tarde. Não, está travando, sim. Né? O trazido de hoje é da obra Segue-me. O capítulo é 74. Editora O Clarim. Do lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de ter que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e não tenha a vida eterna. Jesus, João 3,16. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal,
na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz. Não sigas a corrente condenatória e fazei por tua conta o lançamento do bem. Por muito se atribua à divina providência juízos fulminatórios ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância, trabalho e ciência, esforços. O teu áudio está trancando. Eliminam distâncias. A ciência, a cada dia... Tá? O áudio está trancando. Eu acho que deixa... De repente, o Maurício segue dali, porque está trancando, a gente não está te ouvindo, tá? Eu acho que é um problema da internet. Tá. Parou a ciência. Maurício parou e a ciência... Eu vou voltar, que é para os nossos ouvintes que estão acompanhando na internet e que forem posteriormente ver, terem o texto todo. Mas vamos lá, estava gostando. Do lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze, por tua conta, o lançamento do bem. Por muito se atribua à divina providência juízos fulminatórios ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância. Trabalho suprime tédio e incipiência. Máquinas diminuem esforços. Veículos eliminam distâncias. A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige, pela plástica cirúrgica, certos tipos de expiação, quando os interessados já se fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor de harmonia e de evolução, igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for. Reconhecendo que Deus está ao lado de todos, procura o bem, faze o bem, salienta o bem e segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente ao lado de Deus. Divino! Caiu como luva hoje. Bem, meus amores, passando aos nossos recados. Primeiro, aí, vamos elevar os nossos pensamentos e orações também ao titio Enzio, que está aí fazendo uns examezinhos, né? Lembrar dele, incluir eles nos nossos corações e orações. Exames preparatórios, só para saber como é que a saúde anda e se tem que fazer alguma coisa, tá? Essa semana nós teremos, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, o estudo e esmiuçamento de unidade.
aqui nos canais do Esmiuçando Kardec. Também acredito que seja contigo, Iraci. Talvez o volume do teu telefone esteja um pouquinho baixo. Alguém mais está com problema para me ouvir, não? Não, tá ótimo. Iraci, faz assim, ó, desconecta e entra de novo. Talvez ele resolva o probleminha. Eu vou ter que desligar, mas não é no meu celular, mas eu vou tentar. Obrigado. Imagina, querida. Essa semana nós continuaremos também com o estudo do Pedro, Humano Demais, né? Então, hoje, dia 17, às 19 horas, com o tema Herdeiros da Terra, na obra de Amélia, Pelos Caminhos de Jesus, com o nosso querido Enzio, às 19 horas. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, o estudo será às 20 horas. Os temas serão passados posteriormente, tá? E no sábado de manhã, com o Carlos, o estudo será com o tema Jesus e Simão, da obra de Humberto de Campos, Estante da Vida, salvo engano, pelos canais do Zoom. E esperamos que vocês todos nos acompanhem. Deixa eu seguir aqui. Bastante coisa aqui para ler. E hoje, ainda às 9 horas da noite, tem Estudando a Plenitude, a obra de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. E não sei quem será hoje o instrutor lá, se vai ser o Enzo ou se vai ter alguém que ganhou o castigo dele para fazer a leitura do texto. Ele acha que chega a tempo para o estudo das 21. Mas vamos aguardar. Eu acredito que ele deva chegar até o das 19 também. Sim, sim, sim. E a leitura, depois a gente coloca o texto e vamos ver quem vai ser o leiteiro que se candidata para as 21 horas. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário antes de começarmos, darmos sequências aos nossos estudos? Não precisa gritar, fazer algazarra, não. Pode se organizar, pode um de cada vez. Bom, gente, então vamos lá. Eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada aqui, mas talvez eu seja mais burra, porque normalmente os burros são aqueles que se colocam em condição de coragem para fazer uma tarefa que sabe que não tem competência para fazer. Então vamos lá. Seguindo o estudo da nossa obra do Hermínio Corrêa de Miranda, Diversidade de Carismas, nós estamos no capítulo 2, no item 19, e nós tínhamos parado no parágrafo na página 75 da obra da 8ª edição, né, que conforme muda a edição, muda essa numeração. O parágrafo começava assim, no segundo parágrafo estava lá, acha ele que entendendo, muito bem, nós estamos na metade deste parágrafo, tá? Como nós havíamos trabalhado ele anteriormente, eu tinha feito um pedaço, aí o Enzio veio no nosso último estudo na sexta-feira e deu aquela aula maestral dentro desse parágrafo ainda, a gente parou aqui no meio, então acho que não é necessário a gente retornar para não ficar tão repetitivo. Então, vamos pegar ele onde parou e a gente dá a sequência. A não ser que alguém aqui esteja perdido e precise que a gente faça a lembrança. Tudo certo? Então, vamos lá. Pois não? Professor, o item é o 24? 19, seu Wilvio. Ah, tá ok. Autocrítica. Ah, tá ótimo. Tô retornando. Obrigado. Bom, eu vou subir só 2 pontinhos aqui. É preciso, portanto, que o médium desenvolva as suas faculdades, procure afinar o instrumento, aperfeiçoe constantemente seus métodos de trabalho e o faça em constante regime de vigilância. Discutimos isso demasiadamente, o Enzio veio e liquidou. Seguindo, então, daí para frente. A atitude crítica final deve ficar reservada para avaliar os resultados e não para bloquear o processo em si. Gente, tem uma frase aqui dentro desse parágrafo
que ela é fenomenal. A atitude crítica. Vocês já pararam para pensar sobre o que isso representa? Quando a gente é ignorante, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente tem plena consciência de que não chegou ao conhecimento de uma coisa, certo? A partir daí, eu me pergunto, qual atitude eu terei frente a isto? Ou seja, eu não cheguei ao conhecimento de uma coisa, eu sei que eu não cheguei a esse conhecimento. Oi, Solange. Acho que foi acidente. Eu não cheguei ao conhecimento e eu preciso me perguntar qual atitude eu irei desenvolver a partir daí. Eu não sei se eu já perguntei para vocês, mas vamos lá. Vocês sabem o que é conhecimento? Parece que é uma coisa tão fácil, né? Ai, Maurício, o que é conhecimento? Conhecimento é o que a gente sabe, eu sei, pronto, eu conheço, acabou. É o conceito que você tem, né, Maurício, de tudo que você aprendeu na vida e que você tenta aplicar segmentarmente naquele ponto que você está falando. Eu, como sou ignorante médium, eu fico ouvindo vocês e fico pensando o que eu vi em toda essa leitura que eu já fiz na vida de mediunidade, de André Luiz, e por aí afora. Então, se a gente for pensar, é essa parte que eu chego na discussão, que você vai falar do que de um conceito, saber estabelecer qual é o conceito, o critério que você vai falar, para a gente pensar em cima. Talvez seja essa a primeira ideia. Ah, mas eu estou querendo assim trazer uma reflexão no sentido de base. Então, a ideia da noção, não vamos pensar um conceito que eu acho que eu não tenho habilidade para isso, mas vamos pensar uma referência sobre o que envolve conhecimento, refere exatamente entre as relações, relação que um sujeito estabelece com um objeto e a consequência dessa relação. Eu brinco muito com isso com garrafa. Se eu falar que garrafa para vocês, vai passar uma coisa na cabeça de vocês, e cada um vai pensar uma garrafa. Vão pensar, isso aqui é uma garrafa? Mas isso aqui também é uma garrafa, porque tem a mesma finalidade, ela guarda algum elemento aqui dentro, que é viscoso, meio que líquido, e ela sai pela boca da mesma forma. Ou caixa d'água. A gente pensa caixa d'água e imagina aquela coisa grandona. Ah, mas isso aqui também é uma caixa d'água pequenininha. O que muda nisso é a questão de designante e designado, significante e significado, né? Mas a partir do momento que nós estabelecemos essa relação de conhecimento, eu posso evoluir. Quando eu não consigo estabelecer essa relação, eu digo que eu não cheguei ao conhecimento. Eu estou fazendo esse approach todo, Isabel e Jairo, para você, que é para eu trabalhar a ideia do senso crítico, a atitude crítica. É isso que eu acho fenomenal aqui nessa frase, né? Porque quando eu não consigo formar uma relação de conhecimento, eu posso ter duas atitudes. Eu posso ter uma atitude de apatia e ficar satisfeito com aquilo que eu recebi, como é o que acontece na maioria das fake news que rolam na rede virtual de computadores. As pessoas recebem uma determinada informação, tomam aquilo como conhecimento, não exercem nenhuma atitude e falam, é isso aí mesmo, toca para frente. Ou, em virtude de saber a distância que eu estou da verdade, ou seja, de chegar ao conhecimento, eu posso, encorajado, desenvolver uma atitude crítica. E aí eu posso perquirir, perguntar. Eu posso mudar as premissas do meu ponto de estudo. Se as respostas que eu tenho não me agradam, eu reavalio as minhas premissas. A atitude crítica, essa é a parte fenomenal que eu acho que Humberto de Campos traz aqui, de como nós podemos agir. Oi, Isabel. Era bem isso, e aí eu fiquei pensando, né, que esse conhecimento, ele tem muito a ver com as percepções que a gente vai tendo em relação a determinadas coisas ou situações, através do uso da razão ou através da experiência, né? Por esses dois caminhos a gente vai adquirindo esse conhecimento, que são essas percepções acerca da vida, né? Fechou teu áudio, Maurício.
Eu estou procurando um quadro, eu tenho um quadro comparativo que ele fala das diferentes manifestações de atitude. Eu tenho características da atitude crítica, que é o pensamento crítico, né? Que ele é livre, criativo, motivado. E, por outro lado, eu tenho o pensamento mítico. O pensamento mítico ele é escravo, ele é subserviente, ele é irreflexivo. Então, quando o Hermínio fala assim, a atitude crítica final deve ficar reservada para avaliar os resultados e não para bloquear o processo em si, a gente percebe que isso traz um contexto de tantas coisas, né? Não é só parar e acabar a reunião e começar a elucubrar, tem mais do que isso, né, Roselene? Pode abrir, querido. Provavelmente você vai ter que desconectar e conectar de novo. É o que aconteceu comigo. Eu tive que desligar e entrar tudo novamente. Maurício, só dar uma complementadinha aí. O problema da atitude que eu tenho meio nessas discussões assim, de super, como você está começando, é que às vezes a atitude da pessoa que não está muito bem focada, ela pode gerar uma discussão destrutiva e não construtiva. Então precisa ter muito cuidado com isso. E você vai criar um critério, vai desenvolver e tal, e se você não seguir alguma coisa, a gente pode meio que se perder ou perder uma coisa bonita, né? Então precisa se pensar, porque a gente chega com a nossa vaidade e tal. Não, abaixa a bola, entende o que você está lendo no texto, humildemente, e depois pensa. Senão você já vem, não, eu sei tudo, porque eu já estudei, porque eu já li, aí já era, né? Sim, com certeza. É nesse ponto que me preocupa. Abriu agora. Voltamos. Não, eu acho que vem de encontro também com o que o doutor Alexandre falou, porque, assim, a depender da forma com que você aborda essa crítica, ela pode ser recebida positivamente ou até negativamente, né? Para a mesa, então, essa forma é muito importante. E ter esse respeito e com propriedade, se tiver um argumento técnico, científico, né, embasado dentro da doutrina e do que Kardec coloca, certamente essa crítica ela vai ser bem elaborada, ela vai ser bem recebida, né? Ao contrário, que às vezes, a depender da atitude com que a pessoa toma para fazer a crítica, mesmo que ele tenha razão, né? Mas às vezes o método que ele usou não foi o mais adequado para que a pessoa possa elaborar essa crítica de forma construtiva, né? Pelo menos eu estou entendendo dessa forma esse texto aqui. Sim, deixa eu só lembrar de um ponto aqui que está no estudo, que é assim, nós estamos agora vendo um momento em que Hermínio está relatando a parte em que Regina está fazendo uma autocrítica, né? É aquele olhar para ela mesma, e aí ele já fez aquela viagem do que a Regina teria passado até chegar naquele ponto, e ele começa a dar os passos pelos quais Regina precisou se burilar, que era para ela não ficar autoconfiante de maneira exagerada, ou, ao mesmo tempo, ela, pela sua autocrítica, não bloquear totalmente a mediunidade. Ou seja, o excesso da autocrítica também é um perigo, de acordo com a fala de Hermínio, e acho que todos concordamos nesse sentido. Se a crítica alheia, dependendo da maneira como ela é lançada, como foi acabado de colocar pelo Xane, pela Roselane, e já vamos abrir aqui para a Denise, ela pode ser um grande problema, a autocrítica também, feita de maneira irrefletida, ela pode ser esse problema. Para tentar não deixar os caminhos se perderem, Hermínio fala assim, olha, nós precisamos afinar o instrumento, lembram? Aperfeiçoar constantemente o método de trabalho e uma constante vigilância. Aí ele completa. A atitude crítica final
deve ficar reservada para avaliar os resultados, mas não para bloquear a atividade mediúnica. Então, quando eu estou tentando fazer essa ponte sobre a atitude crítica, é que o antagônico da atitude crítica é a atitude mítica, que vem do pensamento mítico. O pensamento mítico, ele é preso, modelado, descomprometido, irresponsável, esvaziado de senso ético, simples, subserviente. Essas são as características do pensamento mítico. Por outro lado, as características do pensamento crítico são livre, criativo, comprometido e responsável, marcado de senso ético, complexo e autônomo. Essa atitude crítica, quando ela está conectada com a incerteza, ela impulsiona a pessoa a buscar novas respostas, mas não para bloquear o fenômeno. Ou seja, a atitude crítica deve ser direcionada para avaliar os resultados. Poxa, pera lá, vamos pegar essa crítica que fazemos de nós mesmos e aplicar ela de maneira produtiva. Diga, minha querida Denise. Teu microfone. Teu microfone está fechado, Denise. Então, era mais ou menos isso que eu ia falar também, que você comentou, Maurício, sobre a autocrítica, né? O texto está focado na autocrítica e ele quis dizer assim, cumpridas aquelas etapas, então, durante o processo mediúnico ali, durante a reunião, por exemplo, a pessoa não pode ficar o tempo todo se criticando, ela vai bloquear a mediunidade, assim, então que ela deixe para o final para avaliar o resultado. E aí eu me lembrei de um vídeo que está circulando pela internet há um tempinho já, que é um recorte de uma palestra do Raul Teixeira, onde ele relata a própria experiência dele, de quando ele começou a mediunidade, que ele tinha a mediunidade semiconsciente, né? Então ele criticava muito se era dele aquilo ou não, se ele podia confiar que aquilo estava vindo do espírito. E, enfim, ele tinha toda aquela crítica constante, até um dia que o Divaldo, numa reunião participando junto com o Divaldo falou que ele tinha que confiar, que ele tinha que deixar, que mesmo que tivesse vindo dele, dependendo da informação como fosse, ela também poderia ser boa e serviria como um exercício para que ele evoluísse na mediunidade, né? E aí ele falou que mesmo quando ele começou a psicografar os livros do Camilo, ele falou que ele fazia esse pensamento, né? Que o Camilo estava ditando lá e ele ficava falando, mas eu não sei, eu escreveria assim, escreveria assado. Daí o Camilo um dia chamou a atenção, falou, não esqueça que o autor sou eu, não é você, né? E a partir dali, então, ele bloqueou para as psicografias a consciência dele. Então, a partir daquele momento, quando ele estava psicografando pelo Camilo, ele não sabia o que estava psicografando, só depois, quando ele ia ler, né? Porque senão ele ficava ali botando pitaco naquilo que o espírito estava ditando. Também teve uma situação, acho que com o Divaldo, que as páginas começaram a ser psicografadas de maneira alternada, que é para ele não ter uma ordem da lógica, né? Mas é isso. Seu Wilvio, o raciocínio de Boddington ali é fenomenal. Quer fazer algum comentário? Se não tiver nenhum problema, eu estou, inclusive, com o trecho aqui, onde ele faz uma citação, na Consoladora, a revista Espírito, uma página excelente sob o título A Crença, a Fé e a Transformação. Ele diz o seguinte, o escritor inglês Harry Boddington, que estudou mediunidade por 50 anos, diz-nos, em um dos seus livros, que existem muitos médiuns que têm desenvolvido suas faculdades sem a mínima compreensão de suas responsabilidades e das implicações de seu trabalho, os quais, somente depois de cometerem uma quantidade de erros facilmente evitáveis e pondo em perigo a saúde, começam a estudar o assunto. Aplicando essas observações ao conjunto das pessoas, não apenas aos que trabalham na área da mediunidade, podemos dizer que muitos de nós nos encontramos na primeira fase, a crença,
sem ter nem ao menos chegado à segunda fase, a fé, o que indica que o terceiro e derradeiro passo, a transformação, se encontra ainda muito distante, o que implica as dificuldades e os desencontros que temos encontrado no meio espírita. E aí prossegue, justamente deixando para a gente pensar um pouquinho sobre esse termo conhecer, e quando nós fazemos a crítica sem o conhecimento. Achei fabuloso. Inclusive, ele vai ser citado aqui no livro, em páginas à frente aqui, o Boddington vai ser citado também. Já foi, né? O Boddington, ele é citado 2 parágrafos acima. Ele já veio como referência aqui pelo Hermínio. Ele usa uma frase do Boddington assim, ó: a predominância de uma atitude hipercrítica no médium frustra prontamente a eclosão da mediunidade. Esse é um destaque que o Hermínio dá dentro da obra do Diversidade de Carismas. E isso que o Silvio trouxe, Rosângela, já para ti, encaixa muito com a ideia de senso comum, né? Que as pessoas acham que equivale a conhecimento. Senso comum, a gente também expliquei sobre ele na última fala minha, a perspectiva dele do inglês e do francês. E Kardec, como francês, ele tinha a perspectiva do senso comum na ótica teórica e não na ótica prática, como é a visão no inglês, né? Tem o common sense em inglês e o senso comum francês. Então, essa abordagem kardeciana de senso comum, quando vinculada ou quando atrelada a uma ideia de incerteza, eu sei que eu não cheguei ao conhecimento. E aí eu posso desenvolver uma atitude crítica favorável a dar passos adiante. No sentido aqui do texto, me parece que Hermínio está dizendo, olha, não vamos ficar aí se martirizando demais sem saber como fazer isso, sem saber como se criticar. De repente, esse excesso de autocrítica vira um bloqueio. Foi o que a Regina passou alguns anos antes, né? Regina, ela teve um momento em que ela acabou inibindo toda a atividade mediúnica dela, porque naquele momento ela não recebia orientação adequada e a autocrítica dela ficou muito forte. Diga, Rosângela. Não, eu queria só contribuir assim, ó, que embora que todos achamos, até aqueles que acham que não estão numa tarefa, numa sociedade espírita, e aí com esse olhar se vê, eu não sou médium, né, eu não entendo muito isso, a gente tem que lembrar que a gente está sempre em intercâmbio. O que me faz pensar nessa atitude crítica final do dever que a gente tem, se reservar com esse conhecimento que a gente vê com Kardec sempre, no Livro dos Médiuns, e agora Diversidade de Carismas, e tantas outras obras, é que nós não podemos caminhar segurando a mão do medo. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, peraí, eu estou assim, mas eu não sou assim. Então, se tu vai nessa meia crítica, toda hora se criticando, não, porque eu não sou médium, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não entendo nada disso, a gente pode até não estar na atividade de uma sociedade espírita, contribuindo num hospital, entre aspas, dizendo, diretamente com os trabalhadores espirituais. Mas nós estamos, sim, exercendo a função de burilar em nós esse intercâmbio, porque ora estamos aqui e ora mais tarde estaremos lá ou tão perto aqui, né? Então, essa atitude final de crítica nos vai para toda hora, como espíritos imortais que somos. Porque se não acontece, que talvez aconteça futuramente, ou num presente tão logo aqui, essa mediunidade vinha eclodir mais atuante, nós vamos burilar pelo caminho do medo. Porque até ontem eu achava que eu não era um médio atuante, até ontem eu achava que eu não entendia, eu não sabia fazer nada. Então, essa segurança a gente tem que ter sempre no contato, em orações com o nosso anjo da guarda, que nos auxilia na intimidade do nosso ser muito forte, só que a gente não para refletir, meditar e entender essas intuições que nos vêm, em orações ao nosso evangelho, em nossas preces, porque senão a gente fica muito fadado passar por essa situação, os médios novos que aqui se encontram, essa situação dela, que
na dificuldade que ela tinha, que a gente vê na obra, do processo do andar dela, quando se debateu com o aprendizado, ela teve equívocos de pessoas que não conseguiam compreendê-la, e ela, propriamente dita, não conseguindo se alicerçar, porque ela tinha o burilamento do medo. E aí, o que tu faz? Tu vem com o chavão, tu começa a te autocriticar, tu vem com, como diz a Denise ali, lembrou do Raul, que acontecia muito comigo, isso é meu, não é meu, é meu. Aí um dia eu disse, exploda, vou ir ver o que é, porque se for meu, depois eu vou ver, né? Então, eu só vou dizer assim, ó, começamos a cuidar, porque nós mesmo bloqueamos, porque achamos que não somos. Estamos, sim, sempre em contato. Mais direto ou paliativamente, porque assim, ó, o que a espiritualidade precisa? Ela precisa de servidores. Ela precisa desse intercâmbio íntimo que nós temos que ter. Nós vamos ter futuramente. Está aí as obras do Chico nos dizendo isso, que futuramente nós vamos comunicar sempre. Porque hoje nós não sabemos, nós estamos mais na materialidade do que na espiritualidade. E nessa materialidade que a gente se encontra, a gente quer muito pagar para ver. E aí, quando a gente quer pagar para ver, a gente quer tocar, como uma tela de um tablet hoje. Mas vamos pensar, como é que era a ideia do Chico quando ele soube que havia essas comunicações que teriam hoje? O Chico sabia, está aí nas obras dele. Ele não tinha nem ideia. A gente tem ideia que vai ser nossos tataranetos, como é que vai ser as comunicações? A gente não tem ideia. A gente só sabe conscientemente que o pensamento se movimenta em várias dimensões. O problema é que a gente espera que esse pensamento tenha que estar alicerçado numa psicografia, numa psicofonia. Não. Às vezes eu estou em casa fazendo evangelho e estou com o meu coração muito... Meu sentimento, porque eu não gosto de dizer coração não pensa, né? Mas os meus sentimentos muito alicerçados, que eu chego a sentir no meu órgão, coração, um aperto, que logo vem a frouxura do alívio, porque a gente faz o evangelho com tanto sentimento e sente como é que eu digo, os fluidos, que eu digo, eu não tenho outra palavra para dizer, mas essa energia nos pacificando, a gente não sabe nem de onde. Isso é ou não é uma comunicação? Então, a gente tem que lembrar disso muito forte, senão fica muito no atavismo. Uma reunião mediúnica. Não, é todo momento. É 24 horas por dia. Ora acordados, porque estamos aqui alicerçados na matéria, ora na grande oportunidade de estar fora da matéria e vivenciar essa oportunidade solicitando a Jesus o encontro para o aprendizado. Isabel? Só pegando o gancho do que a Rô está falando, a gente tem passado por momentos bem assim, sabe? E ao fazer as historinhas para os amiguinhos de Jesus, a gente está ensinando agora os personagens a conversar com Jesus. E por que a gente tem o medo? Por que a gente não para e não conversa com Jesus? Como é que está a minha conversa com Jesus? Como é que eu faço uma prece? Porque, às vezes, a gente ainda ritualiza muito esse momento, sabendo que não precisa ser assim, que no momento que eu penso, eu já estou conectado, e aí eu coloco meu coração para falar, e aí eu vou recebendo, mesmo no silêncio, mesmo que eu não escute patavina, e ninguém falando comigo, nem meu protetor, nem meu mentor, mas através do silêncio a gente vai escutando de alguma forma que aquelas informações vão chegando para a gente. Só que o que a gente precisa é realmente sair desse medo, e o conhecimento, o estudo vai fazendo com que a gente abra mão desse medo, né? Porque a gente vai se munindo de informações e vai se munindo e utilizando a razão, a gente vai percebendo, puxa vida, mas a experiência daquele diz que é por esse caminho, a experiência do outro também, e agora eu estou vivendo a mesma experiência, então eu vou construindo esse conhecimento e vou sabendo que esse é um caminho que eu consigo trilhar. E isso é libertador. Só acho bacana a gente lembrar, assim, sempre as puxadas de orelha do Enzo, que eles falam assim, né? Não, o caminho já foi desenhado, né? Kardec escreveu qual que é o caminho. Então, se alguém está meio que perdido, não sabe onde que é o caminho, está no seu achômetro, esquece o seu achômetro, vai lá para o Pentateuco, pega lá o livro dos médios, que ali você vai achar o rumo, ali está o mapa. Por isso o estudo, né? Exatamente. Tudo. Vera? Oi, pessoal.
assim, dos estudos, de tudo que eu tenho acompanhado, eu sempre muito quietinha, né? Falo muito pouco, mas uma das coisas que eu aprendi é nós sermos generosos com nós mesmos. A gente precisa, assim, ser generoso com todos, mas ser generoso com nós mesmos, nos permitir. E eu estava viajando, fui lá para Holanda levar minha mãe, que eu comentei com vocês. Eu visitei 2 espaços com, vou falar, energia, fluido, totalmente diferente um do outro. Eu senti, em um dos parques, eu senti uma energia, um fluido, meu marido estava comigo também, de uma grandeza e de uma simplicidade, de, assim, eu não tenho palavras para a sensação que eu tive naquele espaço. Se é um grãozinho de areia, assim, do que tem por vir quando nós conseguirmos atingir uma determinada evolução, é fantástico. E um outro ambiente que não tinha nada disso. Era um ambiente que não tinha esse fluido, não tinha essa energia. Para quem se permitiu a sentir aquele espaço naquele momento, conseguia perceber. A minha mãe estava comigo, ela não percebeu, a minha tia também não. Então, assim, nossa, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa se permitir, né? Que é o que vocês estão comentando do senso crítico. O senso crítico ele é necessário, mas ele tem um momento para essa reflexão e ajustar as nossas compreensões nesse momento mediúnico, né? Ele não pode ser exagerado, né? Como diria o Enzo, ele não pode ser de uma tal maneira que viria um bloqueio, né, Vera? Como você está tendo a se permitir, isso é perfeito isso. Iraci? Eu quero dizer o seguinte, tudo isso que as 4 falaram, mais você, uma coisa que nós temos que fazer é não mentirmos para nós. Entre aquilo que a Isabel disse, sermos verdadeiros, entre o que a Vera falou, nós sentirmos a sinceridade, nós deixarmos aquilo vir, porque no momento que nós mentirmos para nós mesmos, nós estamos botando de volta máscaras. E aí entra, vamos ser sinceros, sermos verdadeiros, nós estamos tirando a máscara e com isso nós estamos tirando o medo, a insegurança, as incertezas. Eu levo muito para mim muitas coisas, principalmente a Rosângela, sabe, com a mentira. A mentira nos traz muitas coisas ruins. E muitas vezes, quando nós fizemos autocrítica, ela tem que ser bem sincera, né? Tanto na própria mediunidade, cada momento, ela ser sincera e nós não irmos por caminhos, eu vou fazer assim, no meu ponto de vista, né? Meu querido Alexandre, e na sequência o seu Wilvio. Só para pontuar aqui, quando o seu Wilvio fala, eu fico envergonhado, mas ele é o cara, né, meu anjo? Então a gente escuta ele aí. Mas, seu Wilvio, não, a minha questão aqui, o que eu já li de Céu e Inferno, de Livro dos Médiuns, de os outros livros que o Enzo passou aí de mediunidade, eu não tenho prática, mas eu vivo tanta coisa óbvia e que dá para melhorar, e que é simples de resolver e que não se faz. Por quê? Primeiro ponto, essa missão que vocês têm é uma missão sagrada e divina. Então, aquela discussão de, como é que chama? Miséria humana, que a gente fica discutindo nas coisinhas do dia a dia, não dá para você... tem que tirar isso da cabeça e liberar o pensamento.
Porque você tem que ter um nível de responsabilidade. Eu acho que são as duas palavras que o Maurício já tinha falado. Responsabilidade e ética. São as duas. Porque daí você segura o processo, você não deixa despencar. Entendeu? Porque você tem que ter, para você ter responsabilidade, você tem que ter o conhecimento já daquilo. Tá, o meu é só teórico, eu sei. Mas ouvi todas as maneiras de que mediunidade faz Y, A, coisa lá, os tipos de médium, blá, 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 e cai nas armadilhas toda hora a mesma coisa. Então, só, peraí. Então, precisa puxar para cima, fixar, ter a responsabilidade, o amor e o respeito pela essa missão sagrada que vocês têm. Eu acho isso super incrível, sabe? Então, eu puxo essa brasa para minha sardinha aí. Agora o seu Ilvio acaba de matar aí o que eu falei, seu Ilvio. Alexandre, tu que acha que não tem mediunidade, viu? Vamos lá ouvir a flor do seu Ilvio agora. O bom aqui é que a gente vai pegando ganchinho, né? Rosângela, Isabel, Iraci, Doc Alexandre. A gente vai aproveitando os ganchinhos e segura, tem onde segurar para falar. Com todo respeito, não tem jeito de mentir para a gente mesmo. Não dá para segurar quando eles chegam, mas chegam para arrebentar, quando é uma mediunidade ostensiva, principalmente de psicofonia. Não dá para pensar é meu, não é meu, porque eles chegam e falam, sai daí, agora quem manda sou eu. Principalmente no início do desenvolvimento mediúnico, é incrível. Essa pergunta, ela martela na nossa cabeça. É meu? Não é meu? Dou passividade? Não dou passividade? E fica naquele... Aí chega uma hora como se fosse uma represa, a água fosse quase transbordar e o dique que segura toda essa água se arrebenta. Aí vem tudo. Aí a gente fala assim, não aguento mais, e solta. Daí para frente, essa pergunta some. É meu, não é meu? Desaparece durante o curso do desenvolvimento mediúnico. É interessante. Daí para frente, gente, é só segurar a cadeira, porque tem vezes que a gente está assim, tranquilo, vem uma manifestação gostosa, um conselho, um puxãozinho de orelha, mas tem vez que vem uma tempestade, a gente sente pela aproximação fluídica, que a coisa vai ser para... Eu falei, eu não sou do pessoal, com todo respeito, eu não sou do pessoal que dá vazão a essa manifestação, como nessas religiões afros, né? Eu sou espírita estudioso de Kardec, então tem que ser disciplinado. Aí você segura na cadeira, assim, a cadeira estrala para todo lado, e a gente tem que dar vazão a um irmão numa condição tão dolorosa. Aí passa tudo assim, naquela vontade de chorar, aquele desabafo, né? Fala, puxa, graças a Deus. Então, a cada instante desse, é o que a vida vai ensinando para a gente, e o conhecer do nosso querido Boddington e outros, né, vão fortalecendo. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se tranquilizando e sabe que todos são nossos irmãos, em melhores ou piores condições, mas são nossos irmãos. É doar, 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 doar e doar sempre. É isso aí. Bem, como daqui a pouco nós teremos a continuidade do estudo do Pedro Mano Demais, e, portanto, a gente tem que encerrar um pouquinho mais cedo para o Enzo poder abrir a sala, eu acho que nós poderíamos fechar o pensamento de hoje, que foi maravilhoso, todo mundo colaborou muito, foi muito bacana, foi muito gostoso, se construiu naturalmente. Nós poderíamos concluir ele com uma premissa kardeciana. Então, a atitude crítica final deve ficar reservada para avaliar resultados e não para bloquear o processo. E qual é o modelo a ser seguido para essa atitude crítica? Onde que estaria isso? Bom, se nós lembrarmos do texto que nós lemos hoje como introdução, do lado de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, então tá, Maurício, onde que está o modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus.
Ah, então você quer aí avaliar como que é a sua atitude, você quer fazer um senso crítico pessoal? Tente se espelhar em Jesus. Como que Jesus fazia autocrítica, como que Jesus fazia crítica com os outros, como que Jesus trabalhava essa ideia. Sem exagero, sem excesso, sem finalidades bloqueativas, sem... Lembram quando a gente trabalhou no último texto com o Enzo, ele falou o sistema de canos, que ele não pode estar fechado, que senão a coisa não acontece, não chegam os pensamentos? A autocrítica, ela não pode ser tão braba ao ponto de nós nos bloquearmos. E a autocrítica, ela deve, ao final, essa crítica, ela deve ser direcionada aos resultados. Os resultados não foram satisfatórios? Então vamos reavaliar tudo. As premissas, os pontos de partida, os pontos de chegada. Nosso chefe de mente brilhante chegou, quer fazer um comentáriozinho para concluir a ideia hoje, patrão? Chegou, eu estou aqui faz meia hora. Não, só tem advogado falando, hein? Estou aqui há meia hora, estou só... É que... maravilhosamente bem, né? Eu cheguei e fiquei quieto. Mas, gente, sem encerrar, que eu preciso organizar já a transmissão para o Pedro. Tá certo, pessoal? Então, é isso, minha gente. Chegamos ao fim. A sala fica aberta. Aqui é igual aquela corrida de quatro pessoas, né? Um só entrega para o outro. Deixa eu fazer só uma coisa e na sequência dar uma sugestão. Corrida de bastão. Não desconecte. Eu vou encerrar a nossa gravação para o YouTube, Enzo, mas não desconecte. Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Assim? Não, aqui vai ficar direto. Muito bem.